Tempo dos gentios. Deus abandonou Israel, unificando tudo num só povo, novo Israel, cujo nome é Igreja. Não, Deus pausou Israel, desativando nação e lei. E Deus fez manifestar a Igreja, até se completar o tempo dos gentios, ao se completar o quadro do pleno resgate da Igreja. Então a Igreja será arrebatada, e assim Deus voltará a tratar com Israel novamente para cumprir as promessas da lei, promessas ainda não cumpridas, que é o estabelecimento do reino de plena paz prometido a Abraão, porque Abraão não negou seu filho Isaque, em holocausto. Porque, se tu, Igreja, foste cortado, extraído, do natural zambujeiro, gentios, oliveira brava, e, contra a natureza, extraordinariamente, enxertado, sobreposto, na boa oliveira, Israel, quanto mais esses, Israel, que são naturais, boa oliveira, serão enxertados, retornados, na sua própria oliveira, Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento, rejeição ao Messias, veio em parte sobre Israel, até arrebatamento da Igreja e retorno de Israel, que a plenitude, completo, dos gentios, haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião, Jerusalém, virá o libertador, Messias, e desviará de Jacó, Israel, as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, Israel, quando eu tirar os seus pecados. Romanos capítulo 11 versos 24 ao 27. O tempo dos gentios é um enxerto provisório e surpreendente, e que será removido. Porque, em parte, Igreja, conhecemos, e em parte, Igreja, profetizamos, mas, quando vier o que é perfeito, Cristo, então o que é em parte, Igreja, será aniquilado. 1 Coríntios capítulo 13 versos 9 e 10. Este tempo da Igreja não foi profetizado pelos profetas da lei, mas que era necessário se cumprir por causa da expiação da cruz estendida a todos que o aceitasse, mas que não a alcançou a nação israelita porque eles rejeitaram o Messias, e mataram-no. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24 versos 44 ao 49. O tempo dos gentios começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, e fez manifestar a Igreja. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Atos capítulo 2 versos 1 ao 13. A pausa, as assolações, desolação, de Israel, teve início definitivo no ano 70 depois de Cristo, quando Roma veio e destruiu Jerusalém e o templo. Aqui os profetas
da lei cessaram as profecias, e reiniciaram as profecias para após o arrebatamento da igreja, fato que culminará com o início da grande tribulação. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe Nico, Roma, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel capítulo 9 versos 26. O difícil início da igreja. Os 12 apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus os ensinamentos do Evangelho do Reino, que são as boas novas da restauração do reino de Israel, milênio, em cumprimento às promessas da lei de Israel. Mas, nas promessas da lei, havia uma bênção a todas as nações através de Israel, e do seu ungido, Cristo. Portanto, Deus precisava levantar outro apóstolo, direcionado aos gentios, e com um evangelho específico para a igreja, o evangelho da graça, cujos agraciados obteriam salvação pela fé, e não pelas ordenanças da lei. Paulo foi o apóstolo levantado para este ministério, ao qual os mistérios da igreja foram revelados, e a ele foi outorgado pregar o seu próprio evangelho. Paulo foi o apóstolo dos gentios. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Efésios capítulo 3 versos 8 ao 12. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Romanos capítulo 16 versos 25 ao 27. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo capítulo 2 versos 8 e 9. Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos capítulo 2 versos 14 ao 16.